Fala galerinha, beleza com vocês? Legal. Vamos continuar então o nosso estudo de CSS básico, beleza? Na aula passada a gente viu, né, sobre classes, né, sobre seletor de classe, seletor de ID, seletores múltiplos, né? E a gente vai evoluir mais um pouquinho, né, no nosso conhecimento de CSS. Legal? Essa é a última aula dessa série de CSS básico, né? E a gente fecha aqui todo o estudo inicial, né, da linguagem CSS. Vamos lá então? Então, olha só. O CSS existe um elemento que é chamado de pseudoseletores, né? E uma possibilidade, né, muito comum de utilização dos pseudoseletores são nas tags links, né, do HTML. Né? Vou mostrar aqui para vocês na prática. Olha só. Então aqui está a minha página, exatamente igual lá, né, que a gente deixou na aula passada, com a noticiazinha aqui, né, que a gente fez algumas brincadeiras. Até peguei aqui a notícia, né, real da aula passada, tá aqui, né, do Tech Tudo, ok? E beleza, eu copiei aqui, né, os textos, colei aqui, e aqui a gente deu uma brincada em relação às cores, às formatações, lá para exemplificar o uso de classe, de e pseudoseletores da aula anterior. Beleza, vamos continuar daqui então. Então o que eu vou fazer para a gente simular a questão do pseudoseletor? Eu vou inserir aqui abaixo, né? Então a gente inseriu o autor, alinhado à direita, na cor cinza. Eu vou inserir aqui abaixo de tudo o link para essa notícia, que é para a notícia completa, digamos assim, ou para a notícia real, tá? Então vou aqui abaixo aqui de autor, ok? Vou inserir mais um parágrafo, onde este parágrafo vai ter um link. Vou copiar lá o link da notícia, beleza? Copiei. Legal. Vou voltar aqui, vou colocar fonte. Vou dar um espaço aqui, vou colocar o link e também vou colocar o link aqui no href, para quando ele clicar, ele abrir lá o link. Posso colocar até um target aqui, underline blank, para que, caso a pessoa clique, ele abra já uma nova aba. Vamos lá, vamos ver como é que ficou. Recarregando, tá aqui o link, né? Se eu clicar aqui, ele vai abrir uma nova aba exatamente lá para minha notícia. Legal. Então, olha só. Aqui eu já tenho aqui, não sei se vocês, né, já perceberam isso, né? Mas normalmente os links eles ficam numa cor azul, né? E essa cor aqui parece um roxo, né, escuro. É quando o link ele já foi visitado. No caso aqui eu estava fazendo alguns testes e eu já tinha visitado esse link, inclusive para pegar a notícia, então ele ficou na cor roxa. Percebe? Olha só, se eu apagar uma letra aqui, que seja aqui dentro do href, né, e salvar e recarregar aqui, ó, olha como é que vai ficar. O navegador já identifica que esse link, mesmo que é um link errado, né, que eu apaguei lá uma letra, né, só para que o navegador pudesse identificar que eu nunca havia visitado aquele link. Aí percebe que ele fica na cor azul, tá? Então, enfim, isso que faz o próprio navegador, ele já embute pseudoseletores automaticamente para a tag A do HTML, para a tag de link do HTML, tá? Beleza, vou voltar aqui, eu tinha apagado o A, beleza. E agora eu vou aqui no CSS, tá? E vou fazer uma brincadeira aqui, ó. Eu vou colocar um A, dois pontos, over, isto é, o dois pontos, né, indica um pseudoseletor, e aqui eu estou utilizando o A, que é um seletor de tag, ok? E os dois pontos over é o meu pseudoseletor, que ele indica quando eu estou passando o mouse por cima daquele elemento, beleza? E vou colocar aqui a cor, né? Um elemento de cor aqui eu sempre uso bastante, que é justamente para a gente exemplificar o comando ou aquilo que eu estou querendo mostrar. E vou
colocar aqui a cor green, né, que é o verde, beleza? Então, o que que isso vai fazer? Quando eu tiver um link com a tag A, quando eu passar o mouse por cima daquele elemento A, ele vai colocar na cor verde. É isso que faz o pseudo seletor, beleza? Deixa eu ver se eu salvei. Recarregando aqui a tela, tá lá meu link. Quando eu passo o mouse por cima lá, ó, ficou verde, tá? Então é muito bacana isso, né? Porque você consegue inserir vários elementos. Aí olha só, professor, eu posso colocar outra coisa? Pode, você pode colocar qualquer elemento, quer ver? Eu posso colocar aqui, por exemplo, um font size, né? Vou colocar aqui um font size, por exemplo, de 20 pixels, tá? E aí, olha só que interessante, quando eu passar o mouse por cima, além da cor, ele vai colocar também a fonte naquele outro formato. Então, olha lá, ó, aqui provavelmente era uma fonte menor, né, por padrão, e ele colocou a fonte maior. Então, eu posso colocar qualquer elemento CSS que eu quiser. Isso é muito legal, né? Inclusive, daqui a pouco, a gente vai ver alguns outros elementos que você consegue fazer animações, né, via CSS, tá? Muito legal. Então, vamos seguindo aqui. Então, aqui eu exemplifiquei o over, tá? Aqui eu até coloquei um outro exemplo aqui. E aí, existem vários outros pseudo-seletores. E aí, pode perguntar, professor, você pode colocar o pseudo-seletor apenas na tag A? Não, gente. Vocês podem colocar o pseudo-seletor em qualquer tag, tá? E, inclusive, você pode utilizar pseudo-seletores em seletor, por exemplo, de classe, em seletor de ID, que eu utilizei o seletor de tag para a tag A, mas você pode utilizar o seletor de tag para qualquer outra tag, ou até mesmo para outros seletores de classe, de IDs, seletores múltiplos, como a gente viu na aula anterior. E quais os possíveis pseudo-seletores que podem ser usados? Ó, você pode usar o pseudo-seletor link, que é quando? Quando um link nunca foi visitado, que é aquele caso daquele azul, né, forte, que normalmente por padrão existe. Quando o visited, que é quando um link foi visitado, que é aquela cor, né, por padrão roxo mais escuro. O over, que a gente acabou de utilizar, que é um link, né, nesse caso aqui, um link sobre o qual está passando o cursor do mouse por cima. O active, que é exatamente no momento em que o link é clicado. Quer ver? Vamos usar um active aqui para vocês verem. No caso aqui, o active é quando algo é clicado, né? Então, vou colocar aqui, ó, vou até copiar aqui o over e vou colocar aqui o active, né? E vou colocar aqui no active, vou colocar aqui, por exemplo, a cor azul, blue. E olha só o que ele vai fazer. Vou recarregar, passei por cima verde, e aí quando eu clico, olha lá, ó, tá vendo? Então, clicar aqui, olha lá, ó, ele viu que ele deu uma piscada ali na cor azul, né? Então aqui, ó, quando eu passei por cima, o verde maior, quando eu clico, olha lá, fica azul, né? Então, enfim, é uma maneira, né, de usar o pseudo-seletor também, o active. E aqui, ó, eu posso, ó, quando o link já está visitado, né, ele fica nessa cor padrão, né, tipo um roxo. Eu posso mudar isso depois, dois pontos, visited, e vou colocar, por exemplo, na cor aqui, botar um cinza, um gray. Voltando aqui, recarregando, olha lá, ó, ficou cinza lá, quando o link já está visitado, beleza? Então eu posso utilizar aí, né, vários pseudo-seletores. E aí agora eu vou demonstrar para vocês que eu posso também utilizar um pseudo-seletor, mas não somente com a tag A do HTML, posso usar com qualquer outra tag. Quer ver? Vamos inserir aqui ao final, vamos ver aqui, ó, na notícia, ele tem uma imagem aqui, ó, tá vendo? Tipo uma imagem, deixa eu tirar essa propaganda, tipo uma imagem aqui de cabos, né, de fibra ótica, né?
E essa imagem eu já até baixei ela aqui. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó, fibra.png. Só cliquei com o botão direito aqui, salvar imagem como, e salvei ela lá no mesmo diretório da minha página aqui, ó, tá? Para facilitar as coisas. Tá aqui minha imagem. Legal. Vou vir aqui ao final aqui, ó, depois, né, do meu parágrafo aqui, vou colocar, para ficar em imagem, para ela não ficar solta ali, vou colocar ela num div, poderia ser também dentro do próprio, de um próprio parágrafo. Normalmente parágrafo, né, é utilizado para textos. Eu vou colocar um div aqui e colocar a imagem dentro dela. Aqui o nome da imagem é fibra, aqui ó, fibra.png, botar aqui ó, no alt, fibra ótica. Beleza, tá aqui a minha imagem bonitinha, legal. E aqui ó, eu vou utilizar, por exemplo, o img:/over. Opa. E aí eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou colocar o img comum. A imagem eu acho que ela vai ficar muito grande, quer ver? Coloquei a imagem aqui, vamos ver como é que ela vai ficar lá. Ela está muito grande, tá vendo? Vou diminuir ela aqui no CSS. Vou colocar aqui, por exemplo, um width da imagem, que é a largura dela. Eu vou colocar aqui em 40%, né? Para ficar um tamanho, acho que vai ficar um tamanho bom. Aqui, ó, deu uma diminuída, vou até diminuir um pouco mais, vou botar 30%. Um tamanhozinho aí, legal. Então, o tamanho aí legal da minha imagem, beleza, não estou me preocupando muito com formatação, é só para a gente demonstrar mesmo. Então, eu usei um seletor de tag img, né, com um tamanho da imagem 30%. Beleza. E aí, quando o img:/over, usei o mesmo seletor de tag aqui, img, e agora usei um pseudo seletor over. Quando o mouse passar por cima da imagem, eu vou alterar o width dele para 40%. Vou aumentar, por exemplo, o tamanho da imagem. Vamos ver como é que vai ficar, se a imagem realmente vai aumentar o tamanho. Olha lá, ó, olha que legal. Quando eu passo o mouse por cima dela, ela aumenta de tamanho, né? Demonstrando aqui que o meu pseudo seletor está funcionando. Legal, né? E aqui eu poderia, inclusive, vou substituir aqui, ó, por exemplo, por uma classe, tá? Vou colocar aqui, ó, um class imagem, né? Beleza, salvei. E aqui eu não vou usar o seletor de tag, vou usar o seletor de classe, né? Imagem, e aqui imagem. Beleza, opa, ponto imagem. Beleza. E aí vamos ver se vai continuar funcionando. Então, ó, recarreguei aqui, minha imagem, né, diminuiu de tamanho para 30%. Quando eu passo o mouse por cima, ela vai para 40%. Então, demonstra aí que também funciona o pseudo seletor utilizando classe, né? Não só utilizando seletor de tag. Beleza? Então você pode utilizar qualquer seletor aí, é um conhecimento a mais. Beleza? Vamos seguindo aqui com o nosso... Então, como eu falei, né, acho que faltou até o focus aqui. Quando o elemento está em foco, né, tem o pseudo seletor focus, né? O foco ele é muito utilizado, por exemplo, em elementos de HTML de formulário, né? Por exemplo, um input, né? Que é aquele campozinho onde você insere texto nele, que é aquele campozinho da pesquisa lá do Google, né? Um input. Quando você seleciona ele, que fica o cursorzinho para você digitar, ele está em foco. Então é possível também alterar propriedades lá do CSS dos elementos quando ele está em foco, tá bom? Beleza, vamos seguindo. E aí vem uma coisa bem legal que é a transformação, ou as transformações, tá? E aqui a transformação, ela é muito similar ao que eu fiz aqui, tá? Então aqui, por exemplo, eu tenho uma imagem de 30% e aqui eu tenho, digamos assim, alterei, né, a
largura dele, acaba ele aumentando a altura proporcionalmente, mas dá para mim fazer isso com um transforme, tá? Então, transforme, e aqui existem várias possibilidades de transforme, tá? Uma delas é o scale, tá? E aí o scale, você coloca, por exemplo, a escala 1 é exatamente o tamanho da imagem, tá? Independente aí do tamanho dela. O 1 é o mesmo tamanho dela. Eu posso aumentar, por exemplo, em 1.2 ou 2 ou 3, por aí vai. Vou botar aqui, ó, 1.5, tá? Para ela aumentar meia vez, né, a mais, né, 50%, digamos assim, a mais ao tamanho dela original, quando o mouse passar por cima dela. Vamos ver? Olha lá, ó, aumentou uma vez a mais. Olha aqui que interessante, né? Como estava antes, não sei se vocês perceberam a diferença. Percebem que ela aumenta e ela sobrepõe os elementos que estão na página. Percebem que ela sobrepôs o texto. Como estava antes, quer ver? Vou comentar aqui para vocês verem. Vou botar o IDIF 40%, igual estava antes, né? Percebem que como estava antes, ó, a imagem ela empurra os elementos. É diferente do transforme, ó. Vou comentar agora o IDIF e vou tirar o comentário do transforme. É diferente, olha lá, ela sobrepõe os elementos, tá vendo? Interessante, tá? Então, é uma possibilidade. E aqui, se você digitar aqui, ó, transforme CSS, você vai já encontrar o link aqui da W3 Schools, aonde você vai ver aqui, ó, nos valores possíveis, todos os valores possíveis para o transform. Então você pode aumentar em escala, só a escala X, só a escala Y, pode fazer transformações 3Ds, rotações, você pode rotacionar, né, o elemento, enfim. Você pode fazer vários tipos de transformações aqui com o transform. E aí, juntamente com o transform, uma coisa muito legal de você utilizar é o transition. Quer ver? O transition, ele dá um tempozinho para que a transformação ela aconteça, né? Então acaba fazendo, né, tipo uma animação, porque atualmente, ó, quando você passa o mouse por cima, ela já aumenta de uma vez. E o transition, ele vai aumentando, nesse caso, de maneira devagar, né? Então aqui eu coloco o tempo, 1 segundo, para toda a transformação, tá? Então vou botar aqui de 1 segundo para toda, vou botar 2 segundos para vocês verem melhor, para todas as transformações. E aqui, voltando aqui, recarregando, quando eu passo o mouse por cima, lá, ó, ele fica suave, tá vendo? Olha lá, ó. Olha que bacana, muito legal, né? Então você consegue fazer vários tipos de animações com essa ideia, né? Você pode rotacionar, você pode fazer um monte de coisa muito legal. Bacana, né? Beleza, vamos seguindo. E aí a gente termina, né, essa parte básica de CSS e vou deixar para vocês algumas indicações de leitura e até de evolução dos estudos em CSS. Vou deixar aqui, ó, o CSS intermediário, vou mostrar aqui para vocês. Aqui, ó, já abri todos os links que eu indiquei aqui. Aqui, ó, você consegue, nessa página aqui, né, você vai, é como se fosse um curso mesmo de CSS, aonde ele vai mostrando para vocês 19 estudos, né, e dicas de utilização de elementos intermediários CSS. Eu diria que são elementos intermediários CSS, tá? Então ele mostra várias coisas relacionadas, por exemplo, à propriedade display, tá? Mais o que? A propriedade de margem. Existem vários elementos aqui bem interessantes, né? Que esse cursozinho aqui, né, com 19 passos aqui, ele mostra para vocês algumas dicas bem interessantes, tá? Agora que vocês já têm o conhecimento básico, é possível vocês
evoluírem no conhecimento em CSS, que é bastante amplo, tá? Indo para um nível até já intermediário, beleza? A questão das unidades, aqui ó, existe aqui essa página aqui, né, da Alura, um guia, né, de CSS, de unidades CSS, né? Aqui, ó, talvez a unidade mais comum seja o pixel, mas ela não é única, existem várias unidades, inclusive de responsividade, tá? Onde você consegue colocar uma unidade que, dependendo do tamanho do dispositivo, ela vai ser, digamos assim, o elemento vai assumir tamanhos diferentes. O pixel não. Você colocou lá um elemento em pixel, ele vai assumir aquele tamanho independente do tamanho do dispositivo. Existem outras unidades, inclusive, que você consegue colocar aquela unidade e aí, dependendo do tamanho do dispositivo, o elemento vai ter um tamanho proporcional ao tamanho de quem está o acessando, tá? Então, outro guia aí bem bacana, tá? Depois vou deixar esses links na descrição do vídeo para vocês. E depois 2 links sobre Media Query. O que é Media Query? O Media Query é um recurso bem, né, recente do CSS, que também lida com responsividade, tá? Então, você consegue, por exemplo, né, colocar ou restringir elementos para elementos CSS para tamanhos diferentes de dispositivos. Então, se falar o seguinte, ó, tal elemento vai ter tal característica em dispositivos até, por exemplo, 1000 pixels de resolução, e acima de 1000 pixels de resolução ele vai assumir outra característica. Você consegue fazer essas limitações dependentes da resolução do aparelho que está acessando a sua página, né? Isso é muito legal, tá? Deixei aqui 2 links para vocês sobre Media Query, tá? Negócio muito bacana mesmo, tá? Então, que já vai para uma parte já de intermediária para avançado. De repente faço uma série aí tratando desses elementos posteriormente. Como a gente aqui está, né, focou mais no ensino básico de CSS, esses outros estudos são coisas um pouco mais avançadas, a gente vai deixar para um outro momento. Beleza, pessoal? A gente finaliza, né, por aqui a nossa série de CSS básico e nos vemos nas próximas aulas aí, tá bom? Valeu, pessoal, grande abraço, até mais.